Bom dia, muito obrigado pela visita de todos. É uma satisfação tê-los aqui, aqueles do CTI, aqueles do IF, os nossos outros visitantes. Isso é uma casa democrática. O CTI Renato Acha, ele recebe há 35 anos as demandas do governo, as demandas da sociedade brasileira e transfere novamente em conhecimentos e novos produtos. E hoje nós temos a satisfação aqui muito grande de ter o Wagner Diniz, que é do W3C, né? W3C começou com Tim Berners-Lee, e hoje a web, ela faz parte de todas as coisas nossas, né? Web de todas as coisas, desde o telefone celular, cafeteira, televisão, máquina de lavar e assim por diante. Mas não é só apenas isso, mas tem uma série de outras questões que são abordadas pelo W3C, e particularmente os padrões, né? Os padrões são algo, eu estava conversando com o Wagner aqui antes, e ele vai abordar. O padrão, quem define padrão, define o mercado. Então, quando a gente pensa numa participação efetiva dentro de um W3C, dentro de um comitê de discussão de padrões, a gente, de certa forma, estamos pensando também no retorno para a sociedade. Se a gente não participa, se a gente não discute os assuntos, não ocupamos a nossa cadeira, que por direito já existe dentro dessas discussões, nós vamos ficar fora do radar tecnológico mundial. Então, hoje, assim, é um prazer tê-lo aqui, o Wagner. Ele é gerente do W3C Brasil e do Centro de Estudo de Tecnologias Web, do NIC-BR, que realizam estudos, experimentação e publicações de tecnologias web que garante uma web de todos e para todos. Mais recentemente, o Wagner está focado no tema governo aberto, dados abertos, inovação da gestão pública. Agora também entrou no radar tecnológico dele o tema web das coisas. Ele é engenheiro eletrônico, com pós-graduação na Universidade de Genebra e pós-graduação em mestrado em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu quero convidar o Wagner para a sua palestra e de uma salva de palmas. Bom dia. Bom dia. Gostei da animação. Vai dar para a gente fazer uma boa conversa hoje. Em primeiro lugar, quero bastante mesmo agradecer ao professor Baloni pela gentileza de me convidar para esse programa, esse conjunto de palestras que são realizadas mensalmente aqui no CTI. Quero dizer a ele que é uma honra ter sido prestigiado com esse convite, considerando aqui até os palestrantes que me precederam nos outros meses. Então, agradeço muitíssimo esse convite. Também agradeço ao pessoal do CTI pela acolhida aqui na casa de vocês, e ao pessoal do Instituto Federal também, que vem aqui, né, prestigiar essa conversa. Também para aqueles que estão na internet, vendo aqui pelo streaming, providenciado aqui pelo Instituto EduMed, que quero também agradecer pela paciência de vocês de ficarem assistindo remotamente. O tema de hoje é o futuro da web. Só para dar assim uma sofisticada, ficar um pouquinho mais gourmet, né, aí eu coloquei os 10 Hot Trend Topics, né, só para ficar um pouquinho mais gourmet, mas na verdade a ideia é falar do futuro da web, né, as tendências tecnológicas em torno da web, quais são os tópicos que eu considero mais quentes.
Acho que é justo darmos os devidos créditos aqui também, né? Primeiro crédito que eu quero dar é a origem dessa conversa, desse conteúdo. Ele está presente no texto semestral que o W3C publica, chamado W3C Strategic Highlights, que na verdade significa, né, os principais tópicos estratégicos que o W3C considera. Vou deixar aqui no slide com vocês, né, a fonte desse conteúdo, que vocês podem, evidentemente, ter acesso a ele. Tudo bem. Claro que esse conteúdo, que se vocês tiverem curiosidade de ver, vocês vão ver que é bem mais do que os tópicos que eu vou abordar, e eu fiz uma seleção dos 10 mais interessantes tópicos que eu avaliei que servem mais para a conjuntura brasileira. Também acho que é bom que eu me coloque aqui, me situe aqui para saber, né, de onde eu venho, só para contextualizar, né? Atualmente eu estou na coordenação de 2 áreas dentro do NIC-BR. O NIC-BR hoje é a organização que faz a gestão nacional dos domínios .br. Então, toda vez que vocês, né, entram e começam a navegar na web e digita, né, um site, por exemplo, o endereço de um site com .br, esse endereço, ele é, na verdade, um domínio registrado, né, para garantir que aquele domínio seja único, né, só exista ele e ninguém mais tenha aquele mesmo domínio. Esse registro é feito dentro do NIC-BR. O NIC-BR, né, tem essa missão principal, além também de desenvolver estudos e pesquisas relativas aos padrões da internet e padrões da web. O NIC-BR é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet no Brasil é a organização que é responsável pela governança da internet no país. Talvez vocês aqui já tenham ouvido falar muito de discussões em torno do Marco Civil da internet, em torno da neutralidade na rede. São todos temas que são temas discutidos num fórum amplo, democrático, e de participação compartilhada, que é o CGI-BR. O braço executivo é o NIC-BR, e essas 2 organizações, o W3C, que é uma organização internacional, organograma, e vocês podem ver, né, entre diversas áreas que tem o NIC-BR, está aí o CEWeb e o W3C na parte mais à direita. Mas o NIC-BR também cuida de outros temas importantes, como é o caso de segurança na internet, cuida também da evolução das tecnologias, da infraestrutura da internet no país, como, por exemplo, o IPv6, né, que é algo extremamente importante para a evolução e crescimento da internet. Nós também temos uma área de pesquisa onde anualmente nós buscamos informações sobre como o brasileiro utiliza a internet no Brasil, né? Tudo isso faz com que essa organização ela tenha um repertório de conteúdo que reflete muito bem como é a internet brasileira e como é a web brasileira. Se vocês querem estudar, né, como que a internet evolui no Brasil, como que a web e as suas características se faz presente no Brasil, né, vocês com certeza terão uma série de documentos e recursos para fazer pesquisa dentro do NIC-BR.
Então vamos ao nosso tema. Antes de entrar em cada um dos 10 tópicos, acho bom que a gente pense um pouquinho, né, como poderia ser o mundo sem a web. Né? Então, se vocês pensarem nisso, nós estamos falando assim, olha, não tem Facebook, não tem Instagram, até que poderia ter WhatsApp sem web. Não tem nenhum problema, o WhatsApp ainda funciona. Né? O Skype também funciona sem a web. Né? Mas não teria páginas na web. Né? Provavelmente não teria o Snapchat. O Tinder eu já não sei se teria ou não, mas isso aí é uma possibilidade. Né? Muita coisa que faz parte do nosso cotidiano hoje não existiria se não existisse a web. Né? E olha que a web e internet não são as mesmas coisas. Né? Muita gente fala assim, eu vou entrar na internet. Está correto? Está correto. Né? Mas muitas vezes o que nós estamos fazendo é usar a internet para acessarmos algumas aplicações que funcionam na internet. Né? E sem a web, essas aplicações não funcionariam, como, por exemplo, de novo, né, o Facebook, o Instagram. Né? A web, ela está presente no nosso cotidiano de tal maneira que a gente não consegue mais imaginar um mundo sem ela. Né? Aliás, deve ter aqui algumas pessoas que, quando nasceu, né, a web já existia. Né? E então não conheceu esse mundo sem a web. Aqueles que conheceram o mundo sem a web devem se lembrar muito bem de como é que as coisas eram feitas. Esses dias eu estava fazendo uma limpeza em casa, né, e achei, né, assim guardado, bem escondido, disquetes de 3/4. Né? Talvez assim alguém aqui vai pensar, que é isso? Né? Nunca vi um negócio desse, né? Disquete de 3/4. Né? Eu achei esse disquete de 3/4 e estava lá uma etiqueta, Declaração de Imposto de Renda de 1990, né? Que era, né, você já usava computador, fazia declaração de imposto de renda num programa do computador, e aí você gravava o imposto de renda no disquete 3/4 e levava no banco, entregava no banco ou na Receita Federal a sua declaração de imposto de renda. Eu guardei também só mesmo como propósito de museu, eu guardei um, né, que tinha lá assim, uns 50 disquetes de várias coisas, eu guardei um só com essa atividade assim. Quem sabe um dia que eu tiver neto, eu falo assim, olha, isso aqui existiu alguma vez na vida. Sei que nós somos acumuladores. Bom, o fato é que o mundo mudou tanto, né, que é muito difícil você imaginar uma internet sem a web. Né? De você, né, hoje, né, você quer andar de ônibus, você pega o aplicativo e você vê qual é o melhor ônibus, qual a melhor linha de ônibus para ir de um lugar para outro lugar. Né? Não é possível a gente ver isso. Tem uma atividade que nós fazemos na escola de governança na internet, em São Paulo, uma vez por ano, que é por 5 minutos, ou um pouquinho mais do que isso, talvez, nós desligamos a porta 80. Né? Nós desligamos a porta 80 na sala de aula, né, para ninguém ter acesso à internet. Aliás, acesso à web. Né? Só tem acesso à internet, mas não tem acesso à web. A gente desliga a porta 80. Né? E pede para todo mundo não usar o celular, obviamente. Né? E aí a gente dá umas tarefas, por exemplo, assim, por favor, vocês poderiam pesquisar qual é o melhor voo de São Paulo para Recife no sábado,
né? Pesquisa também, por favor, a história de Dom Pedro I no Brasil, né? Aí o pessoal vai direto aonde? No computador e no Google, né? Vai direto. Aí a internet não funciona, a porta 80 está fechada, aí bate um certo desespero. Aí a gente fala assim, olha, não se preocupem, né? Tem aqui toda essa coleção da Barça, né? Não sei se alguém já ouviu falar de coleção da Barça, né? Tem aqui também tem o guia de ônibus da cidade de São Paulo, que era um livrão desse tamanho, né? Que era o guia e o mapa da cidade de São Paulo. Vocês podem procurar tudo aqui. Ah, tem o Panrotas também, né? O Panrotas também, a gente oferece o Panrotas, que era um livro também de... Oi? Chapa. Aqueles caras que te levam, conhece a cidade na palma da mão. E, enfim, aí a gente dá, o pessoal tinha que fazer toda a pesquisa na mão, né? Porque a web não funciona. Portanto, não dá mais para pensar na web, na internet sem a web e no mundo sem a web, né? É bom deixar claro, é bom que a gente ressalte aqui também o seguinte, né? Só para vocês terem clareza daquilo que a gente fala quando faz uma distinção entre internet e web, né? A internet é um conjunto de tecnologias que permite que diferentes computadores se conectam entre si, né? E eles possam trocar mensagens entre si. Muito bem. Na medida que eu tenho computadores, né, que se conectam ou interconectados, eu posso ali nessa rede realizar uma série de serviços, né? Por exemplo, quem ainda usa correio eletrônico, e-mail, né, esse é um tipo de serviço que funciona nessa infraestrutura de internet, que são os computadores conectados, né? Agora, se eu quiser, né, buscar ter acesso a um conjunto de aquilo que nós chamamos de objetos digitais que estão localizados em diferentes computadores, né, a internet sozinha já não dá conta disso, né? Se eu quero buscar, né, um documento, né, se eu quero buscar um livro, se eu quero encontrar uma música e ouvir essa música, se eu quero encontrar um vídeo e ouvir esse vídeo, a internet sozinha não dá conta disso. Aí eu preciso da web funcionando, porque a web é a interface, né, que permite que o ser humano interaja com as máquinas, não importam aonde essas máquinas estejam, né? Então, se eu quero um vídeo no YouTube, né, basta eu saber o endereço desse vídeo, ou seja, que ele tenha lá o que a gente chama de uma URL, basta que esse endereço eu saiba, digite esse endereço, que, né, vai se buscar esse conteúdo aonde ele esteja. Para nós usuários da web, isso até é transparente. Eu nem sei, quando eu baixo um filme, né, eu nem sei aonde esse filme está armazenado. Quando eu acesso um YouTube, por exemplo, eu não tenho a mínima ideia de onde esse filme está armazenado. Para nós é transparente, mas o endereço que nós oferecemos para buscar esse conteúdo, esse é o endereço que dá exatamente aonde esse conteúdo está, né? Por isso que a web ela é tão importante, porque ela insere o ser humano nessa conversa de computadores conectados, né? E quem inventou isso foi Tim Berners-Lee, que foi homenageado, ou na verdade ganhou o prêmio o mês passado, né, que é considerado o prêmio Nobel da computação, que é o prêmio Alan Turing, e pela sua invenção, que é a web.
Na verdade, o que o Tim Berners-Lee pensou quando ele inventou a web, né? Ele via aquele monte de pastas que ele tinha, aquelas gavetas que ele tinha na sua mesa, onde tinham vários documentos, vários textos, vários papers, né, como cientista que ele era na Suíça na época, e ele também tinha vários contatos com uma rede de pesquisadores e cada um dos pesquisadores também tinham as mesmas coisas. Né? E muitos deles começaram a produzir textos e guardar em seus computadores esses textos. E ele imaginou algo do tipo, né, olha, como não? Como a gente não pode pensar numa biblioteca universal, né, cujo o conteúdo está distribuído, né, em diferentes lugares do mundo, e eu peço aquele conteúdo e, como num passe de mágica, é feito um delivery daquele conteúdo no meu computador. É como a gente pede uma pizza, né, você pede uma pizza de qualquer pizzaria que você queira, e aí alguém entrega essa pizza para você. A ideia do Tim Berners-Lee foi mais ou menos parecida com essa. Eu preciso ter uma forma de encontrar esses documentos e compartilhar esses documentos para ficar mais fácil das pessoas acharem. Foi isso que ele fez, né? Só que quando ele teve essa ideia, né, e ele apresentou esse, né, paper para o seu chefe, né, o seu chefe escreveu lá no cabeçalho do paper, que está lá em cima naquela lupinha, né? Vague but exciting, que quer dizer assim, olha, é uma proposta assim um pouco vaga, mas é bem interessante essa sua proposta, né? Mas ele não se intimidou com essa frase, é uma proposta muito vaga. Ele foi em frente e hoje nós temos isso que é chamada a web. Por que ela faz a diferença? Primeiro, porque ela é colaborativa, né? No sentido de que qualquer um hoje pode inserir conteúdo na web. Essa é a primeira coisa super importante, né? A web, ela não é passiva como uma televisão que você coloca no canal e aí você fica assistindo aquilo que está lá, aquilo que te é oferecido. A web é colaborativa exatamente porque todos podem colocar qualquer conteúdo nela. Segundo, que ela é acessível, no sentido de que qualquer pessoa e qualquer equipamento que pode se conectar à internet tem a capacidade de navegar na internet por meio da web. Né? Ele pode se beneficiar dos conteúdos existentes na web, de tal maneira que não importa o lugar que ele esteja, não importa a idade, não importa a raça, não importa a qualidade técnica dos seus equipamentos, pode ser um equipamento, um celular mais simples, pode ser um smartphone sofisticado, pode ser um desktop, né, mais comum, ou, enfim, qualquer, né, ambiente, dispositivo que tenha algum tipo de acesso à internet poderá navegar na web sem problemas, por isso a web é acessível. E, por fim, o que faz mais interessante também a web é que ela é universal, né? Ela alcança todo o planeta. Qualquer documento, qualquer objeto digital que eu queira, não importa aonde esteja esse objeto digital. Se esse objeto digital está num equipamento conectado à internet, e tem um endereço, eu consigo acessar esse objeto digital. Isso faz da web algo extremamente especial. E para concluir essa minha introdução, né, à web, contar um pouquinho só da evolução da web desde quando ela foi criada. Eu estou insistindo aqui nos meus exemplos de que você pode encontrar qualquer objeto digital na internet, né? Basta que você tenha um endereço, você digita aquele endereço e você então traz um documento, traz um vídeo,
traz um áudio. Esse momento da web, que é o seu momento original e que persiste até hoje em sua larga maioria, é o que nós chamamos da web de documentos, né? A web que você acessa qualquer coisa em qualquer lugar em que ela esteja. Mas, desde do ano 2001, 2002, né, já nesse século, a web fez um movimento muito importante, porque não só objetos digitais são endereçáveis, né, na web, como também dados passaram a ser endereçados na web. Essa riqueza de você poder endereçar dados à web trouxe uma característica que antes era praticamente impossível de você ter esse recurso de mais conteúdos mais ricos, que é você conectar os dados e aumentar a qualidade da informação que você recebe. Vou dar um exemplo para vocês que vocês certamente vão se lembrar disso. Quando você busca no Google, por exemplo, por uma autoridade, por uma personalidade, por um artista, né, o que o Google te responde? Não só com aqueles links, né, que você pode clicar nele para poder ver mais conteúdo sobre aquela busca que você fez, mas ele coloca do lado direito um box, uma caixa, né, com informações sobre aquele artista, personalidade, ou jogador, ou o que seja, né, com diferentes dados. Quando ele nasceu, né, aonde ele está agora, que filmes ele fez, ou aonde ele jogou, que idade ele tem, com quem ele é casado, se tem filhos, se não tem filhos. Ele traça aqui assim, um perfil dessa personalidade nesse box à direita, né? O que é isso? Essa é a possibilidade de trazer para você informação já pré-organizada, rica de conteúdo, porque foi possível conectar dados que estão em diferentes lugares e ele reuniu para você, o Google reuniu para você num único box, né? Essa possibilidade de conectar dados também faz com que você, por exemplo, quando faz um post no Facebook e coloca lá @alguém, imediatamente aquela pessoa já é notificada de que ela foi mencionada, né? Também quando você coloca um link num post no Facebook, imediatamente já aparece a imagenzinha daquele link. Se você citou uma notícia de jornal, um livro, por exemplo, já aparece essa imagem. Portanto, é essa capacidade de conectar dados que nós temos hoje na web que transformou a web em web das coisas. Desculpa, a web de dados. E, finalmente, nós estamos entrando hoje naquilo que nós chamamos de web das coisas. Certamente que vocês que já são da área de tecnologia, né, estão ouvindo falar incessantemente sobre internet das coisas, que são os dispositivos conectados na internet. E hoje, qualquer coisa, né, em tese, poderia ser conectada na internet. Um carro já começa a ser conectado na internet. Uma televisão já é conectada na internet, quase todas as Smart TVs hoje já vem conectada à internet. E a partir desses dois exemplos tem aí uma quantidade quase que, né, inimaginável de possibilidades de conexão à internet, né? Aqui o Coronel Winter, agora há pouco mesmo, já citou casa, dentro de casa, geladeira, TV, enfim, né, diversos aparelhos que podem ser conectados. Bom, essa possibilidade de você conectar diferentes dispositivos e que vai afetar a sua vida, traz aí uma demanda que nós chamamos a demanda pela necessidade do ser humano atuar na internet das coisas. Por quê?
Porque a gente não quer que as máquinas controlem a nossa vida. Nós queremos que o ser humano possa se beneficiar das possibilidades que as máquinas oferecem para melhorar a nossa qualidade de vida, e por isso nós queremos controlar a máquina. A web das coisas é exatamente isso, oferecer uma interface para que o ser humano possa controlar os dispositivos que estão conectados na internet e, particularmente, que o ser humano possa informar para essa rede de dispositivos conectadas o que os dispositivos podem ou não fazer. Porque quanto mais dispositivos conectados na internet, mais dados estão circulando, e eu volto a esse assunto daqui a pouco. Primeira tendência, o primeiro tópico que eu considero essencial hoje na evolução da web, né? Já citei para vocês, né, a conexão de dados dentro da web, né? Já citei para vocês a riqueza que é o exemplo do Google, que passei para vocês, de trazer mais informações por conta dessa capacidade de conectar dados, mas eu queria citar para vocês mais alguma coisa que eu considero importante nessa web de dados. Essa proliferação de dados que nós temos hoje na web, ela faz com que nós tenhamos uma necessidade muito grande de trabalhar esses dados, de cuidar desses dados, de proteger e garantir que o ser humano não seja prejudicado com o uso desses dados, né? Hoje se fala muito nos algoritmos, né? E qualquer um aqui sabe que quando você usa computadores que são conectados na internet, muitas vezes e-mails que vocês passam, eles já são refletidos imediatamente nas propagandas que aparecem no computador de vocês. Vocês passam um e-mail, né, dizendo que está muito... preciso muito comprar um tênis novo. Você passa isso para alguém, ou você passa o WhatsApp nem tanto, mas você passa no Facebook, olha, fiquei fissurado nesse tênis. Pode ter certeza que em seguida vocês vão começar a receber propaganda de tênis. Na velocidade da luz. Ou na velocidade da sua conexão. Então, certa vez falaram, essa máquina é mais veloz que aquela. Disseram não, na velocidade da luz. O que importa é quanto vai ao mesmo tempo. Muito bem. O que nós estamos dizendo aqui é assim, é preciso ter muita responsabilidade com a publicação de dados na web. E no início desse ano, o W3C publicou as boas práticas de publicações de dados na web. Essas boas práticas de publicações de dados na web significam quase que, eu diria, um checklist daquilo que vocês precisam cuidar na hora de publicar um dado na web. Tudo que vocês precisam fazer antes que esse dado vá para a web, né? Porque ele não só se preocupa com a origem do dado, a confiança que esse dado deve passar para aquele que vai usá-lo, como também se preocupa com a privacidade, se preocupa também com a qualidade desse dado e a forma com que esse dado é publicado na web. Então eu recomendo para vocês a leitura desse documento para que vocês tenham isso como guia de cabeceira quando vocês quiserem publicar dados na web.
É muito importante porque cada vez mais a gente tem dados e dados e dados e dados publicados. Cada vez mais nós colocamos informações, e principalmente informações pessoais, na web. E isso só vai crescer cada vez mais, porque os algoritmos estão aí, os algoritmos eles vão ser usados a partir dos dados que nós fornecemos, né? A próxima tendência que nós queremos colocar para vocês é publicações digitais. Nós estamos caminhando rapidamente para um mundo em que a nossa leitura é feita no dispositivo digital, né? Seja porque a gente gasta muito tempo no transporte público para deslocar de um lugar para outro, então você aproveita esse tempo para ficar mexendo no seu celular ou no seu tablet, o que seja, e você acaba inclusive tendo acesso a essas publicações pelo meio digital. E cada vez mais nós estamos aproximando também daquilo que nós chamamos de livro conectado ou documento conectado. Ou seja, quando você estiver lendo um livro ou lendo um texto num dispositivo que está conectado à internet, esse livro ele vai poder ter acesso imediato, online, real time, de conteúdos novos para que você possa utilizá-lo. Por exemplo, eu estou folheando um livro e ali tem, para ilustrar um conteúdo, um texto, ele tem um vídeo. E que você pode acessar esse vídeo que não esteja dentro do livro digital, mas esteja na rede e você acessa aquele vídeo que vai ilustrar aquilo que você está estudando, por exemplo. Ou você tem um livro didático que você está aprendendo a trabalhar com gráficos, né? Gráficos com dados que dependem de dados que são atualizados a cada semana, como inflação, por exemplo, né? E quando você chega naquela página que tem um gráfico que depende de um dado atualizado toda semana, você tem acesso àquele gráfico, o gráfico é atualizado para o momento que você está lendo. Você tem uma informação cada vez mais atualizada. O que nós estamos trabalhando hoje dentro do W3C é o desenvolvimento de padrões que garantam que as publicações digitais possam ser ricas na sua forma de leitura, tanto quanto ela é rica hoje numa leitura impressa, por exemplo, né? E mais, agregando a essa riqueza de folhear um livro impresso, a velocidade, né, e o instantâneo que a internet oferece quando você está navegando na web. Esses padrões, eles são hoje chamados de EPUB, que é um padrão aberto, qualquer um pode utilizar. Nós estamos já na versão 3 do EPUB e caminhando para a versão 4 do EPUB, que é o formato aberto, que sem dúvida compete hoje, por exemplo, com o formato do Kindle, né, que é um formato fechado, né, ou o formato da Barnes & Noble, esqueci o nome do formato, né, mas que é um outro formato proprietário também, né. O formato aberto, a ideia é sempre a mesma ideia da internet, que qualquer dispositivo possa utilizar e, né, trazer para você a riqueza de uma publicação digital, independente do dispositivo que você está utilizando. O próximo tópico que eu considero bastante quente hoje é o que nós chamamos de HTML5 Media. Esse HTML5 Media é uma parte do HTML, que é a linguagem de, né, programação, ou de marcação, melhor dizendo, das páginas web, caminhando para um mundo onde nós não teremos mais a necessidade de baixar plugins, né? Se vocês, né, já prestaram atenção quando vocês vão hoje exibir uma série de conteúdos, né,
de vídeo, por exemplo, né, vocês têm que baixar plugins específicos, né, se é um plugin, né, do Netflix, se é um plugin da Amazon, ou, enfim, de diferentes outros fornecedores, há plugins diferentes para poder você ver conteúdos dessas distribuidoras de conteúdo. O que nós estamos hoje fazendo é acabar com essa necessidade de baixar um plugin dentro da sua máquina. E por que pensa-se isso? Pelo fato de que um plugin é um desenvolvimento externo, né, que você coloca, você baixa na sua máquina para que você consiga rodar o player, mas você não sabe o que vem dentro desse plugin. E não é de maneira nenhuma impossível de se pensar que esse plugin possa trazer algum conteúdo malicioso que venha infectar a sua máquina, por exemplo. Quando nós trabalhamos na ideia de ter um padrão para você evitar que o plugin seja necessário na sua máquina, você está permitindo que você interopere com qualquer fornecedor de mídia digital e que ela funcione adequadamente no seu computador, no seu celular. Um outro tópico muito importante, que cada vez mais vocês vão ver isso também, e que a gente tem que se preparar para isso, é essa convergência, essa mistura que a gente já não sabe mais o que é web e o que é TV. Né? Se alguém tem Netflix na sua casa, né, vocês estão trabalhando já com uma distribuição de conteúdo via internet. Né? E se você muda para um canal, né, de TV a cabo ou TV aberta, vocês estão utilizando TV. E que hoje você tem visto cada vez mais são canais de TV, né, funcionando na própria web. Né? E isso vai se confundir, chegar no momento que você, como usuário, você já não está sabendo aonde você está. E a web proporciona isso, porque a web também está evoluindo, né, não só aproveitando dos recursos da web, dessa universalização de acesso e de distribuição de conteúdo, mas ela também está evoluindo de tal maneira que ela está também se apropriando de recursos tecnológicos, como, por exemplo, a melhoria da qualidade do streaming via web. Quem é bastante antigo em termos de web, vocês devem se lembrar exatamente como era o streaming, logo no início da web, que começou a ter essa possibilidade de passar vídeo. E como é que hoje já evoluiu a ponto de vocês ter streaming em HD também na web. E isso vai cada vez mais melhorar a tal ponto de que esse recurso vai ser um recurso que para nós será transparente, mas a TV será também um dispositivo da web. A diferença é a seguinte: o plugin, quando ele vem para a sua máquina, ele vem encapsulado. Quando ele chega na sua máquina, ele faz a execução quando ele é acionado para isso. Né? Agora, o problema é que quando ele vai para a sua máquina, você não sabe exatamente o que ele está fazendo. Que, né, você trouxe para a sua máquina, você não sabe, e o fato de você não saber é exatamente onde se aproveita para executar alguma coisa, né, nos bastidores que você não está vendo. Ele pode até fazer a função que ele se propõe a fazer, de decodificar, né, o conteúdo, né, digital e controlar o acesso a esse conteúdo digital, mas por trás também ele pode fazer. É óbvio que, né, a gente não pensa nisso de um plugin que venha da Netflix ou venha de outros fabricantes que tenham uma procedência mais confiável. Mas o fato é que você tem uma quantidade de conteúdos, objetos digitais espalhados, e que, né, você quer baixar e vem aquela mensagem: para executar esse conteúdo você tem que baixar um plugin. Aí você, mas como eu quero ver, eu vou baixar esse plugin. E você não sabe o que está ali dentro.
Você não consegue saber o que está ali dentro e ele pode fazer uma execução. Está claro, né? Agora, quando você muda a estratégia para usar a extensão do HTML5, o que você está fazendo, na verdade, é você tem uma interface, né, do browser, do navegador, você tem uma interface do navegador que conversa com o provedor do conteúdo externo, né, e essa interface ela só recebe aquele conteúdo esperado do provedor externo. Né? Então, se não tiver aquele conteúdo, né, esperado que essa API solicita, ela não vai trabalhar outras coisas que não seja esse conteúdo esperado. Não nesse modelo de API. Porque a API é uma extensão do browser para conversar com o provedor de conteúdo somente para aquela função específica. Então você tem requests específicas que só admitem respostas específicas. Tá? Bom, voltando ao Web TV, né, o ponto mais importante aqui da Web TV e dessa convergência é que precisa-se cada vez mais trabalhar a ideia de que a exibição de conteúdo seja uma exibição, né, facilitada e que não sobrecarregue. O que está se trabalhando hoje dentro da W3C é aquele que nós chamamos de Cloud Browser ou navegador nas nuvens, aonde o navegador, em vez de rodar na sua máquina, o navegador ele roda numa nuvem e só manda para você, né, quando for a renderização de um conteúdo como um filme, só manda aquelas informações estritamente necessárias para a renderização do conteúdo na sua máquina. O que isso facilita que dispositivos sem grandes recursos também tenham capacidade de exibição de vídeos. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é pagamentos na web, e isso é muito fácil de entender, porque nós estamos nos movendo rapidamente para os pagamentos que serão digitais. Né? É super importante que vocês se atentem para a questão de que a circulação de moeda papel, ela vai diminuir cada vez mais que a gente vá usar as formas digitais de pagamento. Né? E o que nós estamos fazendo é a padronização dos meios, dos processos de pagamento na web, de tal maneira que os meios de pagamento, ou os modos de pagamento, melhor dizendo, sejam completamente interoperáveis. Isso quer dizer também que nós podemos chegar num determinado momento em que, na hora de você pagar por um serviço ou por um objeto que você compra na internet, você vai poder escolher como que você quer pagar aquele produto. Por exemplo, se você tem lá um produto que você comprou por R$100, e aí você, olha, eu quero que R$30 seja debitado da minha conta, eu quero que R$20 seja em cartão de crédito, e eu quero que R$50 seja no PayPal. Quer dizer, numa compra só, eu posso escolher que meios de pagamento eu quero fazer, de tal forma que isso tudo seja interoperável e fácil para o usuário, e ele não tenha que se preocupar com diferentes tipos de modos de pagamento na hora de uma transação. Quero caminhar também para a Web das Coisas, ou Internet das Coisas. A Web das Coisas, como eu já falei anteriormente, é a possibilidade do ser humano interagir no ambiente de Internet das Coisas. A imagem que nós temos mostra para vocês diferentes equipamentos dentro de uma casa que potencialmente poderia se conectar à internet, como uma televisão, como um equipamento de som, como um ar-condicionado, e como um aspirador de pó, enfim, um celular, obviamente. Eu tenho aqui diferentes tipos de equipamentos dentro de uma casa, uma luz, inclusive, também, eu posso conectá-los na internet. Bom, e o ser humano nessa história? Né? Como é que eu vou controlar isso? Né? Quem já viu o seriado Mr. Robots
Tem um episódio do Mr. Robot que a mulher chega na casa dela, alguém invadiu o sistema de internet da casa dela e aí começa a disparar, o ar-condicionado vai para menos 5 graus, o som vai para as alturas, porque o hacker entrou na casa dela e começou a bagunçar tudo que equipamento que ela tinha conectado na internet. É um episódio muito interessante do Mr. Robot da 2ª temporada. O que acontece é que o ser humano precisa, na verdade, controlar as máquinas e não as máquinas controlar. E a web das coisas é essa possibilidade de a gente interagir com equipamentos conectados na internet. Realidade, deixa eu só completar aqui, Silvio, porque a gente já está avançado na hora, tá? E aí eu queria fechar aqui o stop. Realidade virtual é outro tema assim, que é super importante, todo mundo já está ouvindo falar nisso, o Fantástico está falando, o Jornal Nacional está falando, né? Então isso virou tema da moda. O fato é que a realidade virtual na web, para nós, significa o seguinte: olha, nós estamos chegando num ponto em que a web ela vai transcender ou vai além das bordas da minha tela. Seja a tela do notebook, seja a tela do celular, né? A web está indo para além disso. Isso quer dizer que a nossa possibilidade de imersão num determinado conteúdo vai ser muito mais rico do que era antigamente, né? Ou seja, eu vou poder, por exemplo, num esquema de aprendizado, eu vou poder estar imerso naquele ambiente e vou poder ver todas as coisas de diferentes perspectivas, o que vai enriquecer o meu aprendizado. Eu acho que ainda está em exposição em São Paulo, uma exposição do Greenpeace sobre os índios mandacarus, né? Eles fizeram uma gravação em 360 graus e montaram lá no Espaço Cultural dos Correios uma exposição com diversas ocas, onde você entra ali, eles colocam óculos para você e você tem a exata sensação de que você está no meio da tribo dos mandacarus. É muito interessante esse processo de imersão como forma de aprendizado, né, do que é uma outra realidade além daquela que você está. E o que nós estamos trabalhando é exatamente também nisso, trabalhando numa experimentação de tal forma que a gente possa gerar padrões para que a exibição de conteúdos na web seja exibição também em realidade virtual. Depois de tudo isso que eu falei, de grandes novidades tecnológicas adentrando na nossa vida e trabalhando com os nossos dados, eu não posso deixar de dizer que o tópico muito quente atualmente é segurança na web, né? Isso é fundamental, de tal maneira que é preciso que a gente trabalhe com criptografia forte, é preciso que a gente evolua nesse mecanismo. O W3C vem trabalhando numa forma de que a gente possa trabalhar com criptografia, eliminando a password, porque uma das partes mais frágeis hoje da web é essa autenticação com login e password, né? Porque não é forte, os passwords geralmente são os mais comuns, né? E que é muito fácil de você adentrar na rede de alguém. Então, é fundamental que o trabalho de segurança na web ele evolua mais ainda para garantir a segurança, particularmente daqueles dispositivos que estão na internet das coisas, que são dispositivos de baixa engenharia e que não têm capacidade de processamento de mecanismos de segurança ou de ferramentas de segurança embarcados. Um outro tema que não é um tema novo, mas ele nunca vai deixar de ser tendência, jamais. Acessibilidade na web, né? Porque quanto mais tecnologia a gente desenvolve, quanto mais novas tecnologias a gente coloca no nosso meio, essas tecnologias têm que ser inclusivas. No mundo, a gente já tem 1 bilhão de pessoas com deficiência, 1 em cada 7.
No Brasil, nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência. Aí pode ser deficiências agudas, severas, ou com deficiências leves, por exemplo, como um daltonismo, que a gente considera uma deficiência mais leve, né? Ou uma deficiência de locomoção, mas que seja leve. Todos nós seremos pessoas com deficiência mais cedo ou mais tarde. Não importa. Nós, com a idade, nós vamos ter dificuldades de locomoção, dificuldades de coordenação motora, nós vamos ter dificuldades de audição e de visão. Isso faz parte da natureza humana. A acessibilidade na web não é acessibilidade para a pessoa com deficiência. A acessibilidade na web é para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Portanto, esse é um tópico permanentemente quente e que não pode ser esquecido, principalmente nessas novas tecnologias que vêm chegando, como o internet das coisas e realidade virtual. E, efetivamente, agora tentando ir para o fim mesmo aqui da minha apresentação, a web descentralizada para nós é um tema muito importante no sentido de que nós precisamos resgatar os princípios originais da web, né? Quando o Berners-Lee criou a web, ele pensou numa web descentralizada, onde todas as coisas estariam distribuídas em diferentes computadores, todos os documentos naquela época eram documentos, né? Eram textos, estariam espalhados em diferentes dispositivos e qualquer pessoa poderia ter acesso a esses documentos bastando digitar um endereço. O que aconteceu de lá para cá? A web foi mudando. A web foi sendo apropriada pelo mercado. Ótimo, sem nenhum problema. É justo, né, as evoluções tecnológicas serem apropriadas pelo mercado para que o mercado possa ter modelos de negócios adequados com a tecnologia. Agora, o que aconteceu foi algo um pouco mais grave. Não só o mercado começou a se apropriar dessa tecnologia, como começou a desvirtuar o princípio original da web e passou a centralizar as coisas. Então você pensa o seguinte: quando você está no Facebook, na verdade o que está acontecendo é que o seu conteúdo vai para um servidor central. Não importa se esses servidores são distribuídos pelo mundo, mas o fato é que ele vai para um servidor central e depois ele vai, né, para os seus amigos que vão ver o que você está postando, né? Quando você faz uma pesquisa no Google, igual. Você manda essa pesquisa para um servidor central e que dali ele te responde sobre aquele conteúdo que você está buscando. E estamos cada vez mais vendo grandes redes sociais, grandes corporações que estão fazendo o uso da web de uma maneira inversa ao seu princípio, que é o princípio descentralizado, compartilhado e colaborativo. A web descentralizada é um tema que vem crescendo significativamente agora, nesse século, e que pressupõe que a web volte a ser aquele ponto em que todos participam, todos certificam, todos autenticam, todos dão aquele conjunto que aquela característica que a gente chama de consenso, para que todos possam utilizar a web de maneira confiável. O surgimento do blockchain, que surgiu em função de para suportar uma moeda descentralizada, que foi no caso o Bitcoin, na verdade acabou, né, trazendo para dentro da comunidade de web
um despertar muito interessante, porque as tecnologias de blockchain, ela traz exatamente esse princípio de estabelecimento de consenso descentralizado, né? E que você pode naturalmente utilizar essa rede que você tem, né, com tamanho e capitalidade que é a web, para que você use essa rede para as suas aplicações, sem necessariamente você ter que fazer esse caminho, né, de passar por um ente central, que é aquele que monopoliza os dados, né? O blockchain hoje já tem diversas aplicações bastante interessantes com ela, né? Você já deve ter ouvido falar de contratos inteligentes, né? É uma aplicação muito boa para o blockchain, mas ela é também uma aplicação muito boa para diversas outras áreas, né? Hoje os médicos, né, a área médica já vem trabalhando com blockchain para fazer o uso do blockchain nos prontuários médicos, para estabelecer essa distribuição e compartilhamento numa rede de confiança, né, que o blockchain oferece. Nós aqui dentro da W3C Brasil, nós abrimos um projeto com a Prefeitura de São Paulo e uma organização da sociedade civil para trabalharmos com alagamentos na cidade a partir de sensores espalhados pela cidade e a criação de uma rede social baseada em blockchain para fazer o alerta sobre possibilidades de enchente na cidade. Portanto, esse é um tema para nós muito importante e que nós queremos ver crescer cada vez mais, porque nós gostaríamos de resgatar esse princípio original que é a web descentralizada. Vamos, claro. Só sua observação, vamos deixar ele finalizar. Por fim, se for caso de ordem, tudo bem, senão não corta. Bom, aqui estão os 10 tópicos que eu passei para vocês, né? Dei uma organizada aqui agora, assim, para vocês saberem quais são os 10 tópicos mais quentes que eu selecionei daquele documento original. Em todos os slides, eu fiz questão de colocar para vocês aqui alguns documentos de referência que vocês podem ter acesso a esses documentos. Lamento dizer, mas a maioria dos documentos que eu fiz referência estão em inglês, então o fato é que essa é a nossa realidade, né? Boa parte deles estão em inglês e o W3C publica, né, todos os seus documentos e os seus padrões em inglês, e o W3C Brasil vem traduzindo alguns desses documentos ao longo do tempo, né, daqueles documentos que são mais importantes para a comunidade brasileira. Então, boa parte dos documentos eu diria que está em inglês. Nós temos também um conjunto de publicações nesses formatos que estão aí expostos no slide, né? Pode ser livro, pode ser um artigo, pode ser uma tese, pode ser, né, uma pesquisa, enfim. Vocês podem encontrar essas nossas explicações nesses endereços que nós colocamos no slide para vocês. Então, fique à vontade, ele é documento, né, aberto, licença livre, assim como toda a produção do CELWeb e toda a produção do W3C. Nós zelamos pelo princípio que nós temos de uma internet que seja colaborativa. Portanto, para nós a web também é colaborativa desde o princípio. Todas as nossas produções, sejam softwares, experimentos ou textos, eles são de licença livre e utilizam tecnologias abertas e software livre, porque para nós a possibilidade de compartilhar o conhecimento é uma riqueza que não se consegue medir. Queria dizer para vocês também o seguinte: o W3C é uma organização global
que tem um peso significativo na definição dos padrões que a internet vai utilizar, né, na sua camada de aplicações, que é a web. Esses padrões, eles são produzidos pelos membros do W3C, pelos afiliados ao W3C espalhados pelo mundo. O W3C tem no mundo 20 escritórios, um deles aqui no Brasil, lá com a gente no comitê, no NIC. Né? Produzir padrões é uma tarefa extremamente importante, porque nós estamos produzindo tecnologia. E produzir tecnologia, ela é um reflexo também da nossa maneira de compreensão de mundo. Não existe produção de tecnologia sem uma ideologia por trás. Né? A tecnologia, ela nunca é isenta. Ela sempre reflete um modo de entender o mundo. Toda vez que o Brasil deixa de participar de um fórum de produção de padrões, seja W3C, seja o ISO, seja o IETF ou o I3E, o Brasil está abrindo mão dessa discussão internacional, dessa discussão global, e vai acabar adotando padrões que outros desenvolveram. Né? Esse é o ponto que eu chamo assim, de mais crítico para o futuro da internet, da web no Brasil. O Brasil participa muito pouco desses fóruns internacionais. Dentro do W3C, eu posso dizer que o Brasil teve uma participação muito boa, muito efetiva, liderou o grupo de boas práticas de dados na web, que foi um documento que eu citei para vocês lá no tópico com a web de dados. Essa participação significou que nós colocamos ali a nossa cara, a nossa necessidade e discutimos com outros países do mundo nesse fórum internacional para que isso virasse um padrão. É super importante a gente ter essa consciência, né, de que padrão é aquilo que o mercado vai adotar. O padrão é aquilo que o mercado vai se organizar para produzir de acordo com essas especificações. Então, se a gente não estiver atento para isso, muito provavelmente a gente poderá estar adotando o padrão desenvolvido por outros de acordo com os interesses da indústria de outros países. O W3C no Brasil vem tentando, com bastante dificuldade, integrar a comunidade brasileira nessa discussão mais ampla e mais internacional. Eu faço um convite para vocês, né, de refletirem sobre isso, né, e de refletirem sobre a importância que é a gente participar desses fóruns internacionais, inclusive do W3C. Quero agradecer muito a participação de vocês, muito mesmo. Vocês aqui gastando esse tempo com a gente aqui. Quero abrir também um espaço para nós conversarmos agora, não sei quanto tempo a gente tem, mas quero abrir esse espaço também. E o contato, fique à vontade, vocês podem fazer com a gente nesses endereços que estão colocados aí no slide. Por favor, estamos sempre disponíveis e abertos.